Afonso Cruz foi recém-nascido na veraneante Figueira da Foz e de lá partiu, qual Ulisses, para lugares longínquos como António Arroio e as Belas Artes de Lisboa, o Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira e pelo caminho visitando mais de meia centena de países do globo terrestre. É ilustrador, cineasta e músico da banda The Soaked Lamp, que em português se poderá traduzir como bem mais poético o ensopado de borrego. Na escrita, para além de cronista, escreveu livros suficientes para terem a largura de uma pequena enciclopédia e que lhe valeram vários prémios, distinções e, imagino, convites para jantar. Nesta travessia literária já fez um pouco de tudo. Foi meteorologista, apontando no mapa para onde vão os guarda-chuvas. Como matemático, brincou com os números e inventou o princípio de Carnina. De avental posto, mostrou-nos como cozinhar uma criança no ponto. Vendeu flores e, numa leitura muito atenta da Bíblia, descobriu que Jesus Cristo bebia cerveja e também aquela parábola que nos leva a pensar que nem todas as baleias voam. Podia ter sido embaixador da ONU, difundindo o valor universal de que a paz traz paz, mas preferiu antes seguir a veia de agente imobiliário, convencendo-nos a comprar um poeta ou que talvez não fosse má ideia trocar a Barbie pela boneca de Kokoschka. Quando vai à ópera, prefere a companhia de um macaco bêbado. E quando a canalização dá de si, prefere ter um pintor debaixo do lava-loiças. Gosta de dizer Jalan Jalan em vez de olá ou adeus, e mais recentemente mostrou-nos que não estamos sozinhos na partilha da melhor droga legalizada, o vício dos livros. O livro onde descobrimos relatos históricos, curiosidades literárias, reflexões e memórias pessoais, num diálogo permanente entre livros, autores e leitores. Um livro que escreveu, muito provavelmente, por nunca ter conseguido apagar da memória a imagem dos livros que devoraram o seu pai. Vive no campo, gosta de cerveja, mas se lhe oferecerem com jeitinho, não dirá que não um bom tinto ao branco. Os seus livros estão publicados em vários países. Olá, Afonso. Olá, boa tarde e obrigado por esse texto, essa apresentação. Muito obrigado pela vossa presença física e virtual e obrigado pelo convite. Sim, obrigado por teres vindo. Eu inicialmente tinha pensado fazer uma viagem por alguns livros do Afonso Cruz, mas achei este livro tão interessante e tão literário em termos de temas para discutir, porque, portanto, vou fazer a conversa em redor deste livro. Depois, no final, se tiverem, poderão fazer alguma pergunta se tiverem interesse sobre outras obras ou mesmo sobre alguma coisa que seja aqui dita. O livro começa com esta citação do Christian Bolin. Não há nenhuma diferença entre a leitura e a escrita. Quem lê é autor daquilo que lê. Porque é que decidiste começar com esta abertura? Hum, Porque creio que é uma das coisas mais curiosas e importantes da literatura, que é essa possibilidade de os livros falarem por nós. Eu começo e serve-me de epígrafe e é assim que eu termino o livro também, com uma história que tem que ver precisamente com o facto de o meu avô ter reencontrado a sua voz num livro que não era a sua história especificamente, ou manifestamente a sua história, era fundamentalmente a sua história. E, portanto, ele acaba por adquirir aquela voz emprestada e tornou-se autor daquele livro, do meu referencial, claro. Eu, enquanto leitor, quando li aquele livro, li com a voz do meu avô e li a história do meu avô, não a da Manuela Câncio Reis. E, portanto, essa ideia não é só de que o leitor é um intérprete e que os livros são subjetivos e dependem da nossa bagagem cultural, do nosso passado, etc., que a leitura dependerá disso, mas sim também que eles próprios se tornam a nossa voz. É como se eu tivesse escrito aquele livro. E essa é uma sensação até natural de um leitor quando pega num livro e se identifica com ele, sente que o livro lhe foi escrito especificamente para si e não para outra pessoa qualquer. Há aqui assim quase uma dedicação
mano a mano quando se lê um livro. E imaginamos que, sim, parece que foi escrito para mim. Eu sinto exatamente isto, simplesmente nunca consegui escrever isto que sentia, ou não pensei a expressá-lo desta maneira. E, portanto, existe, de facto, uma possibilidade muito mais do que metafórica de o livro ser a nossa voz e, portanto, sermos o autor do livro. E tu começas logo no primeiro texto por apresentar a figura de um esquifobético, que acho uma palavra incrível, esquifobético, que escreveu, rabiscou num dos teus livros. Tu na altura até pensavas que seria algo que tu tinhas escrito e que não tinhas percebido. E tu falas um pouco das marcas da leitura, não é? Do sublinhar, do arrancar de páginas, do dobrar os cantos, ou de fazer notas nas margens. Por vezes abrimos os livros que já lemos há anos atrás, e encontramos bilhetes de concertos, ou fotografias, ou folhas. Eu até tive um professor na universidade que dizia que um livro que não tinha marcas, ou que não estava escrito, era um livro que não tinha sido lido. O que é que tu fazes aos teus livros, em termos de. Pouco, eu falo um pouco disso. Eu tenho algum medo de sublinhar e é um pouco como uma tatuagem. Tenho medo não sei muito bem se não me arrependo passado um mês. E depois acontece uma coisa que se calhar não é assim tão curiosa, provavelmente acontece a muita gente, que é o máximo que eu faço a um livro é dobrar os cantos das páginas. Então tenho inúmeros livros com os cantos dobrados. Agora já não faço isso. Desde que há telemóveis eu tiro fotografias às páginas. E fico a página também, se por acaso um dia quiser citar, e tiro fotografia à capa e à página, ou a citação que quero com o número da página. E, portanto, se um dia quiser citar, há aquelas aplicações que transformam imagem em texto e basicamente a coisa resolve-se. Ahm, mas dizia, dobrava os cantos das páginas e, portanto, tenho inúmeros livros com os cantos dobrados. Tinha alguns códigos. Se na mesma página houvesse mais do que uma citação, dobrava em cima e em baixo. Se a citação continuasse para as páginas seguintes, fazia uma dobra dupla, dobrava uma vez e depois dobrava outra vez para fora. Se tivesse quatro, arrancavas a página. Não, aí não. Seguia até achar interessante. O problema é que quando eu pego nesses livros e encontro essas páginas dobradas, eu tento perceber o que é que me interessou, o que é que me fez dobrar a página naquela altura, e não consigo compreender que cabeça era a minha e o que é que me fez dobrar as páginas naquela altura. Portanto, se tivesse sublinhados, encontraria na mesma situação, só que um pouco mais grave, porque agora consigo desdobrar os cantitos, ainda que fique um vinco, mas o tirar o sublinhado já é mais complicado, mesmo a lápis. Então, prefiro não magoar muito os meus livros. E até porque sinto um pouco manipulador, em certa medida, quando entrego um livro sublinhado, ou empresto um livro Quando sublinhado, emprestas o livro a porque alguém, isso parece acontece, que sim. estou a dizer-lhe para ela tomar atenção àquela passagem que se calhar não merece a atenção da outra pessoa, e portanto tu estou a orientar a sua leitura para aquilo que me fez despertar alguma coisa. Então prefiro mantê-los mais ou menos ilesos, e é assim que os tenho mantido nos últimos tempos. Ok. Outro dos episódios, isto é um livro que epá, é um livro incrível, que isto pronto, é todo sobre livros e tem imensas histórias de personagens reais, ficcionais, e uma das histórias reais que tu falas é de um jornalista colombiano que descreveu, que sabia que tu irias estar na Colômbia e que te pediu um livro autografado, tudo porque uma recomendação que ele tinha feito do pintor debaixo do lava-louças lhe tinha valido encontrar a mulher, não é? Da sua vida, ou a noiva, portanto, ele estava noivo. Aquilo que eu te pergunto é: será que um dia a literatura pode desempenhar o papel de um Tinder? Sim, eu escrevi isso um pouco também como aviso, não é? Porque não é só que a leitura de facto pode nos casar, mas isto pode ser visto como um alarme, como um aviso. Ahm, o que aconteceu com esse jornalista é que eu conheci-o em Lisboa, na realidade. Ele fez uma entrevista aqui em Lisboa, depois, passado um ano, fui à Feira de Livros de Bogotá, e depois, passado não sei quantos anos, eu vou com frequência à Colômbia, mas passado uns 4, 5 anos, já não me lembro,
fui a 2 festivais na Colômbia, um a norte, em Cartagena, e outro em Bogotá. E, e nessa altura ele soube disso e então quis-me dizer que o livro, O Pintor Debaixo do Lava-Loiças, tinha sido tão importante para ele, que recomendava a toda a gente, e que por causa desse mesmo livro, não creio que tivesse sido uma recomendação, mas porque aquela que seria depois a futura namorada dele ah, o leu também e gostava muito dele, e portanto acabaram por encontrar ali um ponto em comum e, e começaram uma relação. E naquela altura ele ia se casar e então pediu uma dedicatória que eu dedicasse o livro à namorada. Ele cheio de vergonha, faz muito parte também. Eu nem sequer traduzi algumas das frases dele para nós percebermos como a cortesia colombiana é bonita. Eles têm uma maneira muito, muito especial de falar e, e são sempre muito corteses, muito simpáticos. As pessoas nos autocarros, quando tocam, por exemplo, para sair na paragem, agradecem a um motorista e o motorista responde à pessoa e por aí fora. Eles têm sempre uma relação muito cordial com toda a gente. E, e ele também foi um episódio muito semelhante. Depois decidimos fazer uma surpresa à namorada. Ele primeiro queria que porque ele julgava que eu estava em Cartagena e, portanto, assinaria a uma colega dele, outra jornalista, e ela traria o livro para a namorada, mas acabámos por fazer uma surpresa. Foi assim um encontro muito, muito emotivo. Curiosamente, na altura em que eu escrevi esta história, já não sabia se eles. Porque depois não voltei a falar com ele, eu achava que não tinha voltado a falar com ele, e já não sabia se tinham casado, se não se tinham casado, se estavam divorciados, não fazia ideia. Mas depois, precisamente por causa disso, por ter ficado na dúvida, encontrei uns e-mails em que ele dizia que vinha passar a lua de mel a Portugal e eu disse-lhe para passar por minha casa, mas depois nunca mais reatámos aquelas mensagens, mas em princípio casou-se de facto e portanto, Portanto, cuidado com o que leem, não é? não estás a ver os festivais literários começarem a ter aqueles speed dates literários do género 5 minutos sentados à mesa e Pode acontecer, pode pode acontecer, acontecer. não é? Era giro. Até Eh, porque se calhar a literatura diz-nos mais sobre a outra pessoa, se ambos gostarem muito de livros e se de repente gostam de determinado tipo de literatura, é muito provável que haja aqui uma coincidência de personalidades muito mais do que através do Tinder. uhum, o Tinder, sim. Um dos autores também que tu citas, penso que por 2 vezes, no livro é o Elias Canetti, o qual tu tens esta passagem que diz: As personagens dos livros que lemos são meio de transporte para o que não somos, ou melhor, para o que somos sem ser. Creio que esta noção é fundamental, ser profundamente o que não somos. De entre os muitos livros que leste, quais foram as personagens de ficção que tu mais profundamente gostaste de ser? Bom, Algumas. várias, várias, várias. Ahm, Nos últimos tempos, por causa de uma entrevista, ahm, e também pela leitura de um livro que veio parar às minhas mãos já há uns 4 ou 5 anos, do Graham Greene, chamado Lost Childhood, a Infância Perdida. Um, é um livro de ensaios e de memórias que não está traduzido para português, mas ele diz algo que me tocou muito naquela altura, que é a noção de os livros te abrirem um futuro. E, e há aqui uma forma literal de ver isto, uma forma metafórica de ver esta questão, mas ele referia-se a isto no sentido de alguns livros que ele leu em criança acabaram por o construir de alguma maneira. Ele acabou por se tornar algumas daquelas personagens. Querendo ou não querendo, a partir do momento em que abriu aqueles livros e os leu, mais tarde, ou muitos anos mais tarde, acabou por se tornar aqueles livros. Ou seja, eles acabaram por ser uma espécie de profecia. E, e há uns dias, na realidade, ao responder por uma entrevista por escrito, a escrita também tem esta
curiosa valência, que é nós vamos nos conhecendo melhor, e estava a responder sobre o Corto Maltese, porque o Corto Maltese, a determinada altura, o Corto Maltese, ou melhor, o Prat, o autor, a determinada altura, mudou um pouco a minha maneira de olhar para a banda desenhada, de, de- de- enquanto potencial banda desenhista, na altura, porque eu queria ser desenhador de BD, mas também enquanto leitor. Trouxe-me algumas exigências, porque eu lia muita banda desenhada dirigida especialmente para jovens, ainda que eu não gosto muito deste para em relação aos livros, mas, mas a partir daquele momento eu apercebi-me de que a construção de determinadas narrativas podia ser outra. Havia ali muito cinema, nas vinhetas e nas pranchas do Hugo Pratt, havia muitos momentos silenciosos, ele era bastante virtuoso a dominar esses espaços em branco, esses espaços mudos, esses segmentos vazios da banda desenhada, e isso cativou-me muitíssimo. Ainda que o primeiro contacto com ele fosse de um certo. hum, eu não compreendia exatamente o que estava a ver e o que estava a ler. Hum, provocava-me alguma estranheza, algumas posições em que ele desenhava as pessoas que me pareciam muito encenadas, muito pouco naturais, naturais sempre entre aspas, claro. Hum, e portanto fui-me habituando ao estilo do Hugo Pratt. E os primeiros livros que li eram dos Escorpiões do Deserto. E então mudei, como dizia, a minha forma de ler banda desenhada, a minha maneira de desenhar, a minha maneira de olhar para a BD, e portanto foi também uma mudança relativamente grande, na, na minha vida enquanto leitor. Que também já tinha acontecido pouco tempo antes com os livros do meu pai, com a biblioteca do meu pai, em que comecei a ler os livros dele em vez de ler os livros que estavam nas minhas estantes, passei a ler os livros que eram dele. E isso também mudou muito enquanto leitor. Um, Sem desprimor para a Enid Blyton, deixei de ler a Enid Blyton para ler alguns autores russos, e portanto houve aqui uma transferência de interesses bastante grande. Em relação ao Hugo Pratt, a partir daí passei a ser um leitor de tudo que ele, de toda a sua obra. Comecei, como disse, pela série Escorpiões do Deserto, depois passei para o Corto Maltese, depois o Sargent Kirk e por aí fora, e alguns livros de avulso. Um, e curiosamente, quando estava a escrever e a responder a isto, apercebi-me de que era muito mais do que isso, que o Corto Maltese me fascinou tanto, que já a partir pelos nomes, os nomes muito poéticos, os títulos muito poéticos dos livros do Hugo Pratt, mas não só isso, eram aqueles lugares, aquelas geografias eram para mim muito impressionantes. Eu em miúdo passava muito tempo no sótão dos meus avós e havia umas coleções, os Cavaleiros Andantes do meu pai, que eram uns fascículos de banda desenhada. E nesses fascículos havia boa BD e BD de cordel, má BD, que eram normalmente aventuras. E eram aventuras muito. Hoje seria impensável fazer aquele tipo de banda desenhada, por exemplo, hum, caçadores de tesouro na Amazónia, com redutores de cabeças, os jívaros e tal. Já ninguém chama jívaros aos Shuar, que é o nome deste povo, mas aquilo era tudo muito mitificado, e a ideia de indígena também, e por aí fora. Mas de resto, acabei por criar um vínculo também com esse tipo de aventuras e esse tipo de imaginário. No Corto Maltese tinha isto de uma maneira muito, muito mais séria, e foi o Corto Maltese que me, que me fez ver pela primeira vez um Dervish Mevlevi a dançar, na Casa Dourada de Samarcanda, e noutros livros em que fala deles. Também foi através do Hugo Prato que cheguei à Etiópia, que cheguei à selva da Amazónia de outra maneira, e por aí fora. E em 1991 comecei a trabalhar em animação. Trabalhava com uma pessoa que um dia me disse que ia viajar para a América do Sul, e que não tinha nada marcado.
E eu achei aquilo estranhíssimo naquela altura, porque eu conhecia capitais europeias e pouco mais. E ele ia sozinho, ia viajar durante meses, e eu achei que era preciso alguma ousadia para fazer algo assim, e disse-lhe mesmo que jamais teria coragem para fazer uma viagem semelhante. E um ano depois tinha comprado um bilhete para a Bolívia, de ida, e um de volta de Pernambuco, onde conhecia o esquifo bético. Ahm, e, e a partir daí comecei a viajar e viajei muitíssimo. E estive em muitos dos países onde o Corto Maltese esteve. E em 1995, quando o Prato morreu, eu furei a orelha e pus uma argola como a do Corto Maltese. E tornei-me este Corto Maltesezinho. E, e enfim, acabei por cumprir essa ideia do Graham Greene de que quando abrimos um livro, abrimos um futuro. Também eu andei a viajar por alguns lugares onde esteve o Corto Maltese, e ainda que noutros tempos e viajando de outra maneira, acabei um pouco por viver aquela personagem. Ok, muito bem. Hum, há outra ideia que é muito, pá, muito interessante, que tu já tinhas falado no Jalan Jalan, que é que tem a ver com a questão do poder que a literatura tem para afastar a morte. Ah, e encontramos esta citação da Gabriela Cabal que diz: a morte também é leitora, por isso aconselho a que andem sempre com um livro na mão, porque quando a morte chega e vê o livro, espreita para ver o que estamos a ler, tal como eu faço no autocarro e distrai-se. Achas que os livros, um bocadinho como acontece com os maços de tabaco, deviam vir com um aviso a dizer ler muito prolonga a vida em alguns anos? E queria que falasses um pouco daquilo que do livro Sim, que chamaste do efeito Sherazade, que é uma palavra que eu gosto muito. sim, eu cito aí um estudo de Yale que fala precisamente disso, que diz que os leitores têm uma esperança de vida maior do que os não leitores. Há vários motivos para isso, mas um deles é porque, de facto, a leitura vai exercitando o nosso cérebro e, portanto, permite-nos mantê-lo jovem durante mais tempo. Mas não é apenas isso, é também uma atividade lenta, contemplativa e que nos permite uma paragem e que funciona tão bem quanto meditar ou qualquer outro tipo de atividade que tenha um pouco a ver com estes momentos em que nós nos alheamos um pouco do mundo ao nosso redor para nos concentrarmos numa atividade que é muito nossa, que tem o nosso tempo. Nós é que dominamos o tempo da leitura, não estamos subjugados, por exemplo, aos 24 fotogramas por segundo ou 25 frames por segundo, e portanto nem ao tempo de uma música. Nós lemos ao nosso ritmo, da maneira que queremos, pousamos as vezes que forem necessárias. Aliás, esse é um, é um gesto de um bom leitor, interromper a leitura. Pode ser, pode ser porque a leitura é má, não é? Isto é tão mau que eu tenho que parar, mas normalmente é porque a leitura é muito boa e eu tenho de refletir, ou tenho de decorar, ou tenho de sublinhar, ou tenho de dobrar o cantinho de uma página, ou tomar uma nota, ou simplesmente pensar sobre aquilo, ou voltar, ou reler, porque a passagem é esteticamente muito apelativa. Um, e, e agora perdi-me. Do Um, efeito Sherazade. e o efeito Sherazade. Portanto, há vários motivos para nós acreditarmos que a leitura nos permite viver mais tempo, além dos motivos referenciados no estudo. Mas há ainda outros motivos que são se calhar, também muito interessantes, que é, de facto, e aqui mais especificamente o efeito Sherazade, que é, eh, se eu for curioso o suficiente, se eu tiver curiosidade suficiente, eu quero continuar vivo. Eu quero continuar vivo mais um dia para descobrir mais uma coisa. E enquanto nós tivermos um anelo, enquanto tivermos um desejo, enquanto tivermos um objetivo, a morte toca-nos com mais dificuldade. Hum, eu falo da minha avó, que tinha 99 anos e que achava que já não estava aqui a fazer nada. E, portanto, ela já não tinha interesse nenhum no dia seguinte. E, portanto, a história dela já tinha terminado. Ela achava que a sua história tinha acabado. Teve filhos, teve netos, teve uma vida
cheíssima, ainda por cima uma vida quase de aventureira, traficou armas, conduzia, tocava guitarra de fado, isto para uma mulher que nasceu em 1904, não é? Hum, e portanto ela sentia-se mais ou menos, sentia-se perfeitamente realizada e que não estava a acrescentar nada ao mundo e portanto Deus tinha-se esquecido dela. Hum, Quando nós temos uma história, por um lado pacificamos-nos com a morte, por isso mesmo, mas por outro lado, quando temos o tal objetivo, a tal curiosidade, queremos que a nossa história continue. E muitas vezes o que nos envelhece prematuramente é precisamente o desaparecer desse desejo que vai sempre, enfim, vai se enfraquecendo ao longo da vida, mas nós mantivermos alguma curiosidade, seja intelectual, seja física, não importa aqui que tipo de curiosidade estamos a falar, mas se a mantivermos, muito provavelmente mantemos essa chama acesa, o desejo de continuar a viver. E isso é se calhar um dos motivos mais importantes para continuarmos a fazê-lo. Se calhar assim deixamos o Em Busca do Tempo Perdido do Proust e o Guerra e Paz assim mais para a fase Sim, já sim, para ver sim, se sim. aquilo até aos 200, Exato, chegamos exato. aos 200. Há um regresso agora ao Elias Canetti, ele dizia que um escritor, a ideia portanto, que ele passa, eu penso que tu estendes a todos os seres humanos, que ele diz que um escritor que não tem uma ferida aberta não é um escritor. Aquilo que eu te pergunto é que feridas é que tu tens abertas para te manter desperto na literatura e editar assim tantos géneros diferentes. Bom, mas aí essas feridas, ele fala em feridas, fala em veias e, e, uma das coisas muito importantes das feridas é que se por um lado o perdão muitas vezes exige-nos esquecimento, exige que esqueçamos alguma coisa e que, portanto, a falta de memória faz bem ao perdão e faz bem à reconciliação. Mas também é verdade que se as nossas feridas todas se curarem, nós temos graves problemas, porque deixamos de recordar do passado determinadas coisas que vivemos e algumas devem de facto permanecer abertas, porque são reincidentes. Nós sabemos perfeitamente que determinado tipo de pensamento voltará a emergir independentemente daquilo que façamos pela sociedade, porque parece fazer parte de nós de alguma maneira. Portanto é muito importante manter algumas feridas abertas para que nós percebamos o problema e sintamos que podemos fazer alguma coisa. Isto por um lado, a sociedade deve manter as suas feridas, algumas feridas abertas, outras podemos esquecer, é verdade, mas há determinadas feridas que nós devemos manter sempre abertas e devemos estar sempre muito alertas para que não volte a acontecer. Isto por um lado. Por outro, as próprias feridas e a própria dor são importantes precisamente em relação ao amor. Quando nós perdemos alguém, por exemplo, nós queremos manter as feridas abertas também, porque no dia em que elas sanarem, que elas sararem, nós esquecemos aquela pessoa, ou de alguma maneira já nos esquecemos dela, já não nos magoa a sua morte. E se nós amamos de facto, a dor tem de ser proporcional e, portanto, nós queremos que aquela morte, aquela ausência nos continue a magoar pelo resto da nossa vida, que nos magoe para sempre. E, portanto, também é importante para manter o amor vivo. E em terceiro lugar, há essa questão das veias, que ele diz que temos de manter também um vaso comunicante com a sociedade e manter-nos disponíveis para comunicarmos uns com os outros. Também é algo muito importante para o Canetti. Não só para o Canetti, mas no caso dele, sim. O- o- no fragmento que dá título ao livro, há uma. Há, há vários olhares sobre aquilo que é ler, sobre os vários olhares com que nós olhamos para o livro e daquele processo químico que ocorre quando um leitor e um escritor são colocados frente a frente, com um livro entre eles. Não é? Eu achei muito corrosiva. Acho que tu não sei se depois
discorres ou discordas um pouco dessa ideia, mas eu achei muito interessante que é da Edith Wharton, que diz que tal como não se espera que sejamos todos músicos, também não se deve esperar que sejamos todos leitores. Não é? Há sempre essa grande preocupação, aí ele não lê, ou não sei o quê, dou-lhe livros, mas não lê. Mas achei curiosa esta posição de não se esperar que sejamos todos leitores. Sim, aqui eu acho que é importante distinguirmos a leitura alfabética da leitura como interpretação, porque há determinados tipos de leituras que são transversais à vida, não só ao ser humano. Portanto, eu dou sempre o exemplo das minhas galinhas. Quando, quando eu as vou soltar, elas ficam a olhar para mim a interpretar, com um olho, com o outro e tal, a ver se eu as vou pôr na panela ou se lhes vou dar de comer ou se as vou soltar. Eu não tenho motivos nenhuns para acreditar que eu as vou pôr na panela, mas um, o que acontece é que elas leem, então estão constantemente a ler, elas sabem perfeitamente, por exemplo, com os nossos cães, não há problema nenhum. Mas se aparecer um cão estranho, elas ficam nervosíssimas. E porquê? Porque perceberam automaticamente, bom, este é um cão dos outros, que matam galinhas, não é como aos cá de casa. E, portanto, ficam com receio, obviamente. Portanto, estão a interpretar, estão a ler. E, portanto, se as galinhas conseguem... E, e portanto, há essa leitura. Depois há a leitura alfabética e há também o leitor que sabe, tecnicamente já sabe ler, mas que ainda não sabe interpretar, que é também um problema, pode ser um problema, porque os leitores literais às vezes são perigosos, que é o caso, por exemplo, dos talibãs no Afeganistão, em que proibiam todos os outros livros, exceto o Alcorão. O Alcorão era a única verdade e, portanto, tudo o resto era redundante. E, portanto, podemos queimar e podemos destruir tudo o resto, não é necessário. Aquela é a única verdade e a única maneira de poder ler um livro. E, portanto, é aquele livro, com aquela interpretação, com aquela verdade, e não há outra possibilidade. E, portanto, esta é a leitura literal de um livro e que muitas vezes leva a consequências gravíssimas. Não só de um livro, pode ser de qualquer autoritarismo, na realidade, porque qualquer autoritarismo se apoia na verdade, numa verdade única, é do ponto de vista da verdade que um regime se coloca. Nós somos detentores da verdade, esta é a verdade e não existe qualquer outra hipótese de interpretar de maneira diferente que não seja ortodoxa a nossa. E, portanto, todos os outros serão, por isso se destroem monumentos, se destroem que não tenham que ver com a sua identidade, se destroem obras de arte, literatura também, e as próprias pessoas que as partilham ou promovem. E enfim, e isto para dizer, já não me lembro o quê, também já me perdi outra vez. São as demasiadas voltas no. A pergunta é. Não, Sim, tinha a ver com aquela. se sermos todos leitores ou não sermos leitores. E depois, enfim, há os leitores mais experimentados, que são leitores que vão ficando, que vão sendo cada vez mais melhores intérpretes, ou seja, vão interpretando cada vez melhor aquilo que leem. E isto é um processo muito simples. Na realidade, eu até nem preciso de ler para me tornar melhor leitor. Se tiver aprendido a ler vamos imaginar aos 6 anos e nunca tiver lido um livro, é improvável, mas vamos imaginar que passado 10 anos ainda não li um livro. Isso não quer dizer que quando se eu ler um livro naquela altura, agora com 16, 15 ou 16, o que irei ler será algo completamente diferente. Por motivos muito simples, é que nós, quando lemos a palavra ser humano, quando temos 6 anos, ela significa uma coisa, e quando temos 16 já significa outra. E se a nossa profissão for, por exemplo, biólogo, já significa outra, porque eu tenho aqui o tal background, ou seja, tenho aqui uma série de informação que me permite avaliar o ser humano de uma maneira diferente de, por exemplo, um advogado, que se calhar vai pensar mais nos seus direitos enquanto cidadão,
e o biólogo mais na sua constituição biológica, portanto, nas suas células e por aí fora, ou no ADN, e, enfim, cada um terá a sua maneira de olhar para um ser humano, e aquela palavra ganha uma espessura completamente diferente ao longo dos tempos. Começa a ficar cada vez mais densa. Ela primeiro é muito superficial, nós temos uma ideia muito básica, muito epidérmica do que é aquela, ou que pode ser a definição daquela palavra ou daquele conceito, e aos poucos nós vamos adquirindo mais e mais coisas, ou acrescentando mais e mais significados, mais e mais camadas a cada palavra. E obviamente a cada frase também e a cada livro. E portanto os livros tornam-se também tão mais profundos quanto nós próprios nos tivermos tornado mais profundos. Um livro nunca poderá, mesmo que tenha grandes camadas de informação, nunca poderá ser profundo para uma pessoa superficial, porque a pessoa superficial lerá sempre a camada superficial de um livro profundo. Um livro só pode ser profundo se ele próprio for profundo e se o leitor for também ele próprio profundo. E, portanto, as duas coisas têm de coexistir. Em relação depois que as pessoas não têm todas de ser leitoras. Bom, é verdade, eu conheço ótimas pessoas que acrescentaram muita coisa ao mundo. Tenho grandes amigos que não são leitores, ou pelo menos o leitor assíduo de que estamos a falar, e Os agarrados aos livros, não? sim, Hum. e, e há outras formas de fruir a arte. Há muitas expressões artísticas, inúmeras expressões artísticas, que não são propriamente hierarquizáveis. Eu não posso dizer que ser apreciador de pintura é menor do que ser um leitor, ou ser um apreciador de música seja mais ou menos do que ser, do que ser leitor. Então, também por aí não é verdade. Depois acontece o caso de, se calhar irias falar mais à frente, de que os leitores são poucos. Era, Eh, era mesmo isso sim, que e vai-se que, falando, não é? e que Depende da exato, altura, e agora claro, são os jogos, são as claro, redes sociais, é que para fruir a música, para ser um ouvinte, nós não precisamos de tanto esforço. Sim, se queremos ouvi-la com muita atenção, mas de uma maneira geral as pessoas ouvem de uma forma muito descomprometida. Podem ouvir música a fazer toda e qualquer atividade, incluindo escrever ou ler. Nós podemos estar a ouvir música e ler, e muitas vezes até ajuda a concentrarmos, quando normalmente os escritores preferem músicas sem letra, porque as letras sim. podem criar algum ruído, mas, mas muitos escritores escrevem a ouvir música barroca, clássica, ou música erudita que não tenha, Ou numa ou língua jazz que não que tenha, não ou uma língua saibam, que não conheça. que não dominem. Sim, precisamente por isso. E, portanto, sim, creio que as pessoas não têm de ser leitoras, tal como não têm de ser carpinteiros ou bailarinas, etc. Ainda que a leitura tenha óbvias vantagens em relação ao indivíduo e à sociedade. Uhum. Isto penso que está na contracapa, que o Afonso fala do mais antigo mote literário que estava escrito na porta de entrada da biblioteca do faraó Ramsés II, que diz Casa para Terapia da Alma. Ah, esta ideia da terapia da alma e da literatura tem sido passado e nos últimos anos temos visto o nascimento de muitos consultórios literários, não é? E de livros passados como receita para várias maleitas. Conheces algum caso em que a literatura se mostrou mais eficaz do que um Benuron, um antibiótico ou um supositório? Ah, sim, eu conheço alguns casos, e aliás eu falo de alguns no livro, de alguns casos em que a literatura acaba por mudar a vida destas pessoas, e portanto há aqui uma cura até muito mais importante do que simplesmente dificuldade em dormir, por exemplo, ou uma pequena dor. Ahm, Porque há o caso, por exemplo, de uma escritora do Kuwait, cuja leitura mudou completamente a vida de uma família ortodoxa, em que ela usava trajes tradicionais em que só se via os olhos, até à única pessoa que eu vi no Kuwait que andava de calças de ganga e com os cabelos tapados, e portanto sem lenços, sem absolutamente nada. Um, Portanto a vida mudou radicalmente para ela, graças aos livros e à leitura. Também à escrita deles, mas à leitura. Curiosamente, em relação à biblioterapia, eu na Enciclopédia da História Universal invento muitos factos e histórias, e algumas têm-se revelado
enfim, eu acho que estou a ser original e acabo por descobrir que estou a copiar a realidade. Aquilo já existia. Esse foi um dos exemplos. Eu imaginei uma terapeuta que usava livros para curar pessoas, sem saber que já existia essa profissão, que aliás sempre existiu na realidade, porque um dos primeiros mitos sobre a leitura fala precisamente do fármacon, isto aparece em Platão, que eles falam do mito egípcio, e usa essa palavra fármacon, que o Derrida escreveu todo um livro sobre isso, em que fármacon pode ser entendido como veneno ou como remédio. E que os livros, ou melhor, a leitura e a escrita seriam uma oferta para os homens como remédio para a sua memória, porque podiam gravar a sua memória. Ao que o Rei dos Deuses acaba por recusar essa ideia, dizendo exatamente o oposto, que é este fármaco não é um remédio, é um veneno. Porque a partir de agora, porque os seres humanos podem escrever os seus pensamentos, já não precisam de os decorar. E se não precisam de os decorar, não exercitam a memória. E, portanto, vão perder memória. Como podem ver, é o medo das tecnologias. Este aqui é aquela pessoa que diz: não, agora as crianças distraem-se com tudo, por tudo e por nada, porque estão sempre a olhar para os ecrãs e não sei o que, não sei o que mais. E isto vai destruir completamente a sua inteligência e por aí fora. Que já antes tinha destruído na minha geração, mas foi a televisão. Foi a televisão que nos fez estúpidos, que me fez a mim muito estúpido. Porque na altura a televisão estupidificava e eu passava ali 2 ou 3 horas todos os dias a olhar para aquele ecrã, e na altura a desculpa era essa, ou a culpa era essa, e no tempo de Platão era a leitura, a escrita. Portanto, Sócrates, vocês saberão, nunca escreveu nada. E, portanto, havia aqui algum pudor em fazê-lo. Curiosamente, quando nós escrevemos, decoramos com muito mais facilidade. E o que na realidade aconteceu foi que a escrita e a leitura ampliou muitíssimo a nossa capacidade de memorizar e, portanto, melhorou a nossa memória, não piorou a nossa memória, como alguns temiam. E pronto, enfim, já nem sei qual era a pergunta, Sim, mas portanto, mais uma foi. vez. Eh, para quem gosta de comprar muitos livros e de ter livros que não lê, não é? Há uma frase que tu citas do Jules Renard que é: quando penso em todos os livros que tenho para ler, tenho a certeza de ainda ser feliz. Existe felicidade nos livros que temos, mas que não lemos? Sim, Consegues sim, sentir claro que essa. sim, claro que sim. Tens Mas muitos livros em casa que não leste? tenho. E que nunca hei de ler, provavelmente. E isso é muito importante para mim. Eu quando comecei, porque é um processo, o vício não começa, é aos poucos, não é? De repente eu não sou um agarrado em livros e que tenho de ler o Príncipezinho agora, de repente, porque senão morro aqui de. O que aconteceu é que, ou o que me aconteceu é que ao início tinha pouco dinheiro, tinha um acesso limitado aos livros, aos livros que tinha em minha casa e, e aos das bibliotecas. Ahm, Aos poucos, ou quando podia, comprava os livros que me interessavam e que não tinha. Normalmente os que nós não temos são os que mais nos interessam, obviamente, e portanto nós desejamos sempre aquilo que não está ao nosso alcance e que não. Ahm, por outro lado, é muito importante a acessibilidade para a leitura também, para nós criarmos hábitos, porque se nós não temos os livros ao alcance da mão, é difícil criarmos um hábito. Porque se custar a ir buscar o livro, eh, e por aí fora, nós acabamos por não dar. Escolhemos outro tipo de coisas que estão mais à mão. Ahm, eu sinto muito isso, por exemplo, com a música. Eu tenho uma guitarra ao pé de mim, ou um ukulele, ou qualquer instrumento, porque se eu não tiver, eu não toco. Porque tenho de ir buscar a guitarra não sei onde, tenho de a tirar da caixa, tenho de ir ligá-la, e por aí fora. Não, ela tem de estar ali muito, muito presente. Se eu interrompo a escrita e preciso
de um espaço, de manifestar de uma maneira diferente, pego na guitarra e toco um pouco. E ao fazê-lo, pratico. Se eu não tivesse a guitarra ali, não o faria. Iria tomar um café, iria fazer outra coisa qualquer, mas não tocaria. E, portanto, a acessibilidade é fundamental. Mas dizia, ao início, o que me acontecia então é que comprava alguns livros e obrigava-me a lê-los. Tinha pouco dinheiro e, portanto, ia a uma livraria, vamos imaginar, encontro 3 livros que acho que quero ler. A determinada altura estou muito interessado em ler autores, vamos imaginar, sérvios. Porque li um que gostei muito e isso levou-me a comprar outro autor ou outro livro daquele autor. E depois compro mais 2 autores sérvios. Ora, acontece que, muito possivelmente, ou poderia acontecer, ou poderá acontecer, que os outros livros que eu compro do tal autor que dos novos que não conheço, não me digam nada, porque na realidade a literatura sérvia não quer dizer nada em relação ao tipo de escrita de cada autor. E depois, porque tinha comprado, sentia-me obrigado a ler aqueles livros. Eu gastei aquele dinheiro, agora tenho aqueles livros na pilha, enquanto não ler estes, não compro outros, que é para não andar a gastar dinheiro inutilmente. ah, ah. E o que é que acontece à minha leitura? Ela fica extremamente condicionada e de repente começa a ser um trabalho, começa a ser uma obrigação. Eu tenho de ler aqueles para ler um livro novo. E é precisamente isso que eu não quero. Eu quero que a leitura seja um espaço de liberdade e que eu possa escolher a minha próxima leitura, aquilo que eu quero ler a seguir. E portanto eu posso ter 100 mil livros que não li, mas se eu olho para uma livraria e encontro um livro que digo gostava mesmo de ler este, então eu compro, mesmo que depois não o vá ler, porque eu gostava de ler aquele. Depois logo se vê se o escolho ou não o escolho. Mas tenho essa possibilidade, a possibilidade de não ser obrigado a ler determinadas coisas. Eu escolho a cada momento e a cada instante, até porque os próprios livros nos conduzem à próxima leitura. Eu leio determinado livro e quero depois ler alguma coisa ou que tenha que ver com o tema, ou que tenha que ver com. Não acontece sempre, mas por vezes é um facto. E, portanto, se eu puder escolher na minha própria estante a próxima leitura e tiver quantidade suficiente para o fazer, ótimo. E isto serve para todas as coisas na vida. Se nós só tivermos uma opção, só podemos fazer uma coisa. E só podemos fazer uma coisa, não temos liberdade nenhuma, porque só podemos fazer aquela coisa. É o que se chama ausência de liberdade. Quando eu tenho 2 livros, já posso fazer 2 coisas, já posso escolher entre um e outro. Mas quando eu tenho 1000 livros, a minha liberdade aumentou 1000 vezes. E, portanto, eu consigo escolher o meu próximo futuro. Porque como os livros são o nosso futuro, há aqui também uma grande responsabilidade, eles transformam-nos. E, portanto, assim, se tiver uma escolha eh, mais vasta, consigo então definir melhor aquilo que quero para mim e para o meu futuro. Que isso leva-nos, não é? Na sequência desta conversa, leva-nos ao fragmento em que tu falas da construção de uma biblioteca pessoal, em que encontramos o Borges tem que estar sempre, não é? É mesmo, tem que estar E em em todo todas as lado. conversas, é sempre Sim, citadas. se o Há Borges sempre aparece alguém que sempre. cita o Borges no. Em que o que o Borges diz que uma biblioteca é uma espécie de autobiografia. E nesse mesmo excerto ficamos a saber que tu já não tens espaço para construir a tua autobiografia. O que me leva a perguntar, por acaso é uma curiosidade, que eu também não sei como é que. Acho que é interessante. Como é que tu tens organizado a tua biblioteca? Por autores, Ah, géneros, cores de lombada, sim, sim. alturas? Pois o que eu digo aí é que a minha autobiografia já não me cabe em casa. Ahm, mas nós agora criámos uma associação que funciona na aldeia mais próxima Já foi. Já, sim, e já vai foi. abrir agora, vamos inaugurar no dia 5 e, e tem uma biblioteca, e, portanto já pude mandar para lá alguns livros e portanto consegui algum espaço, não muito, mas algum espaço, ainda que tivesse eh, junto com as doações, não só os meus livros, mas junto com as doações são ao todo 3 mil livros, cerca de 3 mil livros, portanto já é razoável. Ahm, a minha biblioteca eu organizo-a por afinidades, por amizades. Eh, Portanto, muito perto do sítio onde eu normalmente estou sentado a ler ou a trabalhar, normalmente é a mesma coisa, ahm, estão os livros a que recorro mais vezes ou que gosto mais. E ficam mais longe
ou seja, menos acessíveis, aqueles que me interessam menos e que me dizem menos. E, portanto, a organização é só essa. E sei sempre onde é que eles estão. Sei exatamente onde é que eles estão, precisamente por isso, por amor, pelo amor que lhes tenho. Assim. Estes são os que eu gosto mais, estarão aqui. Se gosto menos, eu vou tendo aquela gradação ao longo da sala, ao longo das estantes. E é a minha organização. Não sei se há aqui algum bibliotecário horrorizado, mas é Deve assim que eu. haver, há vários, há vários. Mas é giro, o que eu acho interessante é que as bibliotecas pessoais também podem mudar ao longo do tempo. Por exemplo, eu lembro, agora regressando àquele tema dos remédios literários, há uma escritora que é a Ella Bertaux que tem um livro que se chama mesmo Remédios Literários, em que ela, portanto, aconselha vários livros pronto, para estados de espírito, doenças, pronto, mas ela diz que não é psicóloga nem é médica, mas é nessa. Mas eu lembro-me, por exemplo, de uma das formas de organização que ela tinha, que sugeria, era, por exemplo, nós termos uma estante ou uma estante, uma prateleira, em que tivéssemos os nossos livros preferidos e que poderiam ser também livros que mudariam com o tempo. Ou seja, eu achei interessante essa ideia também ou seja, da própria autobiografia de ser uma coisa Claro, claro, constantemente claro. reinventada. Eu faço isso, sim, sim. Com alguma regularidade. De repente, este livro se calhar já não me diz tanto, passa para a prateleira ao lado. E outro, de repente, pode ser promovido àquelas prateleiras mais. cuja amizade é maior. Sim, acontece-me também. Sim. Muito bem. Então, olha, eu vou fazer mais uma pergunta. Eu tenho aqui várias perguntas, mas vou fazer aqui uma pergunta e, entretanto, vão pensando se têm alguma questão que querem colocar ao Afonso e nós, se calhar, a seguir abríamos as perguntas, as vossas perguntas. Num texto que falas do gugu-dadismo, que é a visão que os adultos têm normalmente que as crianças não compreendem tudo e que nós não lhes devemos dar livros com palavras que elas não conhecem ou usar cores muito escuras ou, ou um pouco que dá um bocado aquela ideia que se calhar estaremos a subestimar o futuro de cada leitor. E aí encontramos aquela frase que vai em encontro de algo que tu já disseste antes, que é um bom livro dirige-se ao futuro de cada leitor e não ao seu presente. Tem- Sim, exatamente. O problema, muitas vezes, bom, há vários. Há algum preconceito generalizado com a literatura infantil-juvenil. Muitos adultos acham que é uma literatura menor, assim como alguns subgéneros também. Sei lá, também há Policial. alguma desconsideração pelo policial, pela ficção científica, ainda que haja excelentes escritores em todo lado. Aliás, essa é uma das frases mais engraçadas, se calhar, da literatura. Não tem assim tanta piada, mas para mim, sim, eu acho. Aliás, todo o episódio que é largo, perdão, é longo, se quiser contar todos os detalhes, mas tem que ver com um escritor de ficção científica chamado Theodore Sturgeon, que escreveu um livro. O seu livro mais conhecido é o Mais do que Humanos, foi publicado em Portugal pela Caminho, naquela coleção azul. E é um excelente livro em que ele coloca a hipótese do Homo Gestalt, que é um ser humano composto por vários seres humanos, portanto, uma espécie de molécula de seres humanos. Um, Um Frankenstein bem feito. N- Não. Não, são pessoas, eles estão separadas, fisicamente separadas, mas vivem como uma entidade só. E, portanto, as suas valências são multiplicadas ou são ampliadas. E, portanto, é um homem, o próximo passo para a humanidade. Não será assim, mas ele escreveu isto nos anos 50 ou por volta disso. Mas, mas é uma ideia, apesar de tudo, bonita, que é a relação entre as pessoas fará com que elas próprias sejam mais do que humanos, que é o título do livro. Mas ele acaba por chegar ao mainstream, à crítica mais mainstream, e na altura há alguém que diz que falar de um livro dele que 90% da literatura, da ficção científica, perdão,
é uma porcaria, it's crap. Ao que ele responde, na realidade, 90% de tudo o que se faz é uma porcaria. E, e é verdade, porque não importa em que prateleira da livraria nós estejamos, há uma pequena percentagem de coisas realmente excelentes ou muito boas, e a maior parte não é de facto, não são coisas muito boas ou excelentes. Ah, Se eu fechar os olhos e entrar numa livraria, é provável que chegue a casa, como eu digo sempre, com a dieta da lua e não com o crime e castigo. Porque é muito mais provável eu apanhar um livro desse tipo do que um clássico. Um, isto acabou por se tornar uma lei, a lei de Sturgeon, e aplicada em algumas áreas científicas, em que diz que a maior parte das coisas acabam por não vingar, por morrer, etc. etc. Um, em relação ao infanto-juvenil, como dizia, há um certo desprezo, um, que é uma pena. Há também algum preconceito para com as ilustrações. Os livros que são ilustrados, normalmente o leitor acha ou considera que são para crianças e, portanto, não para adultos. Eu digo sempre que uma ilustração num livro, num livro transforma esse livro num objeto para crianças. É como se infantilizasse o objeto, o que é uma ideia erradíssima, mas enfim, acontece. Mas se essa mesma ilustração estiver pendurada na parede, já é arte, já é outro estatuto também completamente diferente. Deixa de ser uma infantilização do livro e passa a ser uma outra coisa ainda mais solene, que é a arte pendurada em paredes. E portanto, mas à parte disso, há também muitos outros problemas, que é a transposição quase literal da oralidade para o infanto ou juvenil, que acontece muito. Muita gente acha que são exatamente a mesma coisa, mas na realidade tem um suporte diferente e tem características diferentes. Eu posso-me valer determinadas coisas na oralidade que não faz sentido na escrita, e também tenho coisas na escrita que não fazem sentido na oralidade. E também não adianta transpor. Eu estou a dizer isto porque fui jurado do prémio do Pingo Doce há pouco tempo. Houve 2.000 e tal candidaturas, e muitos textos são quase transposições diretas da oralidade para a escrita. E há aqui alguma coisa que se está a perder, que é não usar as boas coisas que só a escrita tem, enquanto expressão artística. E perdem-se aqui muitas coisas. Há também outros casos que são problemáticos, acho eu, que são os autores que têm um contozito que não gostam muito e depois pensam, mas isto com as ilustrações dava para crianças. E que têm muito pouco conhecimento sobre aquilo que tem sido publicado, sobre o que se publica no mundo, conhecem muito mal a literatura infantil-juvenil, e depois julgam que é um conto que pode ser ilustrado. E qualquer conto que seja ilustrado, que se tiver uma linguagem apropriada, isto entre aspas, que faça parte do cânon da linguagem infantil, então pode ser publicado e pode ser entregue às crianças. Que obviamente depois é uma péssima nutrição para elas, porque não é boa, muitas vezes não é de facto dirigido para crianças, porque é aborrecido para elas, porque é aborrecido para adultos também. Nós achamos é que elas vão gostar daquilo. E então o gogodadismo tem muito que ver com essa ideia também de que às crianças não podemos dar uma coisa um pouco mais complicada, porque elas não vão compreender. Quando na realidade qualquer palavra nova é muito complicada para uma criança. E eu comparo sempre. Eu tenho um livro que se chama Assim, mas sem ser assim, e tem o subtítulo Considerações de um Misantropo. E obviamente misantropo não faz parte do léxico aceitável para crianças, não é? Misantropo é uma palavra cara para um adulto. E, portanto, não devia aparecer num livro para crianças. Quando, na realidade, qualquer pessoa, qualquer bom leitor, quer de facto encontrar coisas novas num livro, seja uma palavra nova, seja uma situação nova, seja um conceito novo, seja uma ideia nova, não importa. Quer encontrar coisas novas, não quer encontrar aquilo que já sabe ou aquilo que já leu, a menos que seja um leitor menos bom. Mas normalmente nós queremos sempre encontrar alguma novidade naquilo que encontramos, que desfrutamos e que fruímos. E o que acontece com estas, com esta, com esta ideia de que as crianças não podem também ter vocábulos novos é problemática, porque as crianças, a determinada idade, não sabem falar.
E, portanto, se não sabem falar, eu não lhes posso dar uma palavra nova. Nenhuma. Não lhes posso dar nenhuma. E se eles souberem duas palavras, eu naquela altura não lhes posso dar uma terceira, porque aquela terceira eles também não conhecem. E também não, quando souberem 10, eu não lhe posso dar a 11ª nem a 20ª, porque eles já conhecem 10. E da mesma maneira, de um livro para crianças, se eu disser, mas eu acrescento misantropo àquelas 10 que ela conhece. Não pode ser, porque misantropo ela não conhece. É uma palavra difícil. Difícil como? Misantropo, os meus filhos sabem o que é há muitos anos. E, é simplesmente uma pessoa que não gosta de outras pessoas. Não custa nada dizer, não custa nada explicar. Toda a gente sabe, qualquer criança percebe, a partir de determinada idade, percebe perfeitamente o que é que significa não gostar de outra pessoa. Não é nada de complicado. Mas é curioso que o subtítulo é Considerações de um Misantropo. E aqui eu já arrisco dizer uma coisa. As pessoas reparam no misantropo, mas não reparam em considerações. É que considerações é muito mais difícil de explicar para uma criança do que misantropo. E, no entanto, ninguém repara em considerações. E às vezes o problema é este, é que o texto está cheio de considerações. Considerações, palavras como considerações. E não de palavras como misantropo, que parecem mais difíceis, mas na realidade não são. E às vezes o texto fica realmente aliado do entendimento da criança, não por ter palavras difíceis ou não, mas sim por ser desinteressante, não ter interesse absolutamente nenhum, por ter palavras como considerações, que é uma palavra pouco interessante comparando com a palavra misantropo. E, portanto, esse é o outro dos defeitos. Enfim, há muitos, mas o gogutadismo é um problema, porque se nós não queremos que as crianças tenham acesso a palavras novas, então elas, e é por isso é que eu chamo de gogutadismo, elas ficam só pelo gogudadá e nunca vão aprender nada. E quando chegarem aos 80 anos, vão continuar a falar somente, ou a dizer somente gogudadá, porque nunca tiveram a hipótese de aprender mais palavra nenhuma. E este é um problema também com os adultos, também a infantilização do texto. Por exemplo, muita gente que escreve para crianças interpela constantemente o leitor, que é uma técnica na oralidade e que funciona muito bem na oralidade, mas lá está, no texto escrito, o texto escrito já nos permite reflexão, permite-nos ler repetidas vezes. Nós temos o acesso àquele texto as vezes que quisermos. Não é, na oralidade, não. Acontece uma vez, enquanto a pessoa nos está a contar a história. Depois ela já não se repete, já não é da mesma maneira. Ela tem outras coisas diferentes. E o interpelar faz todo o sentido. Então, o que é que achaste? O que é que achas? Devo continuar desta maneira? Posso continuar a história desta maneira? Posso fazer de outra maneira? E posso realmente mudar a história, porque quem a está a contar pode fazê-lo. Mas o livro não pode fazer, não pode mudar. O livro é sempre aquilo. E por isso pode também ser muito mais complicado. Muito mais complicado porque permite que uma criança pare de ler para pensar naquilo que está a ler. E permite ler as vezes que quiser para perceber determinadas, para ir decorando determinadas coisas, já não se preocupar com aquelas já estão compreendidas e focarem-se noutras. É por isso também que muitas crianças adoram ouvir a mesma história vezes sem conta. E nós lemos a mesma história vezes sem conta. Porque elas não se conseguem focar em todos os pormenores, mas à medida que forem lendo, fica compreendido e da próxima vez eu foco no outro pormenor e vão compreendendo o outro, e vão compreendendo o outro, e o outro, e o outro. O livro nunca é o mesmo, mas vão compreendendo. Com a oralidade eu posso mudar, tem essa possibilidade, que é ótimo. Mas depois, quando se transpõe, agora voltando à questão da transposição, ah, porque na verdade é quase uma transposição intersemiótica, o que acontece é que depois eu perco essa boa característica da oralidade e perco também as boas características da leitura, que são esse processo de repetição e de contemplação e reflexão, que me é mais natural na leitura silenciosa ou mesmo que seja assistida, do que na oralidade. Enfim, isto para dizer que o infanto-juvenil é um formato mais vulnerável a uma série de questões, até pela sua extensão. Normalmente os textos são mais curtos, o que permite que as pessoas se arrisquem mais. Vamos imaginar, e é o que eu digo sempre em relação ao país de poetas. Eu já ouvi somos um país de poetas, ouvia muito em Portugal, agora já soube menos, felizmente. Não tenho nada contra a poesia, muito pelo contrário, não é por isso. Mas ouvi em muitos outros países. E normalmente é porque a literatura não é muito boa. O que acontece é que é perfeitamente possível a um escritor ou a um aspirante a escritor escrever um mau poema
numa hora ou em 5 minutos, da mesma maneira que é perfeitamente possível escrever um péssimo conto de infanto-juvenil para crianças, portanto, são 2 ou 3 páginas, vamos imaginar, em meia hora, ou numa hora, ou em 2 horas. Escrever mal não custa nada. Mas escrever um péssimo romance, eu já preciso de meses de dedicação. Para escrever um romance horroroso, eu preciso estar meses a trabalhar. E o que é que acontece? Se somos pobres, se somos mais pobres, não nos podemos dar ao luxo de estar meses a dedicar-nos a um trabalho que não é o nosso, não é aquele que normalmente temos de fazer para pôr o pão em cima da mesa. E, portanto, os países mais pobres têm problemas mais graves em relação à literatura. Ou seja, não se podem dedicar a determinados géneros, porque esses são muito mais difíceis, fisicamente, são mais difíceis do que os outros. E o que se passa com a poesia e também com a infanto-juvenil é que muitas vezes os textos são curtos e, portanto, toda a gente escreve, ou toda a gente acha que pode escrever. O que é verdade, toda a gente pode escrever e acho, aliás, que toda a gente deve escrever. Eu não tenho problemas nenhum. Às vezes dizem, este agora toda a gente escreve. Eu ainda bem, porque quando o meu pai nasceu, 50% das pessoas eram analfabetas. E quando eu nasci, um quarto da população portuguesa era analfabeta. E, portanto, ainda bem que as pessoas escrevem. Fico muito, muito feliz com isso. Acho que devem acompanhar a sua escrita com a leitura e conhecer bem o que é que se dá a fazer num infanto-juvenil, o que é que significa um livro infanto-juvenil, como é que o texto fala com a ilustração e a ilustração com o texto, como é que eles complementam e por aí fora, se é que tem ilustração, porque também não é compulsório que um livro para crianças tenha de ter os desenhos ou as ilustrações, porque muitas vezes as pessoas imaginam que tendo um textito, se tiver ilustrações, já é um livro para crianças. Se não tiver ilustrações, não é. Não tem nada a ver como devem calcular. Não é por isso que um livro passa a ser bom ou mau. Ou dirigido especificamente por uma determinada faixa etária, que é uma coisa que também muito contestável. Na realidade, os livros podem ser mais inclusivos ou menos inclusivos, ou seja, incluir mais gente ou menos gente, mais idades ou menos idades. Os chamados livros para crianças são livros que normalmente devem chegar a todas as idades, e enquanto que os livros ditos para adultos não é classificação nenhuma, porque normalmente quando nós usamos livros para adultos estamos a falar de livros pornográficos, não estamos a falar de livros para gente madura. O que acontece é que só são para uma determinada faixa etária, para determinadas pessoas. E enquanto que os outros não, são muito mais inclusivos porque podem ser lidos por qualquer pessoa. Ainda que, mesmo assim, esta seja uma definição mais ou menos contestável, mas mais próxima daquilo que eu entendo que possa ser a literatura infanto-juvenil. Mas tenho muita pena disso do gugodadismo, e eu escrevi esse texto um pouco porque li precisamente uma crítica de alguém a falar, já não lembro porquê, mas que falava de um barco, de um veleiro, em que ela dizia: mas um veleiro, mas alguma criança sabe o que é um veleiro? E eu fico realmente magoado com estas, com estas críticas, assim como fiquei a determinadas alturas, porque não poderia fazer, por exemplo, um fundo negro na ilustração, porque o negro está associado ao luto e é uma cor muito, enfim, não se podia usar a determinada altura. É horrível esta discriminação também das cores, etc., a que me refiro também em relação à histeria das cores que normalmente se associa à literatura infantil-juvenil, o que normalmente se associa à má literatura infantil-juvenil, porque essa histeria é também a mesma histeria dos maus alimentos no supermercado. Os maus alimentos no supermercado, se repararem, estão cheios de cores. Quanto mais cores tiverem, piores são, muito provavelmente. E, portanto, podem entrar no supermercado e pensar nas cores como numa livraria e na literatura infantil-juvenil. Se tiver muitas cores, é possível, não é sempre, não é uma regra, não é sempre, nem num lado nem no outro, mas é possível que aquela histeria seja apenas corantes e conservantes, e não mais do que isso. Bem, eu vou agora pedir que puxem pelo vosso vício e que pudessem fazer uma questão, colocar aqui algumas questões ao Afonso. Já vamos um pouco longe na sessão, mas uma pergunta seria bem-vinda. Nós temos ali um micro, não sei se falares alto, talvez. Aqui sim.
leitos e as questões, deixou-me ansiosa, fez-me lembrar de uma fase da minha vida em que eu imaginava o que é que os livros poderiam estar a sentir por eu não os ler. E por tê-los lido e tê-los posto de lado. Então, imaginar que agora eles estavam a sentir-se preferidos e que aqueles estariam. Deu na minha cabeça logo uma série de argumentos para diálogos entre livros. Olha aquilo, olha aquela, foi, não sei o quê. Achei interessantíssimo. Achei interessante a lógica. Ativou em mim emoções muito interessantes de uns tempos em que nós dialogávamos com o objeto livro, que é uma coisa interessante. Há o livro e há o livro-objeto, que é algo que também tenho muito prazer e que os adultos têm algum pudor em assumir, falar do livro-objeto, Sim. da posse, disso tudo. Sim. E depois, queria colocar uma pergunta que eu tenho alguma vergonha de colocar, mas que ainda assim não resisto, que era, se eu lhe perguntar como se lê um livro, o que é que me dizia? Aí eu apelo à liberdade também, porque acho que cada leitor terá a sua maneira de ler um livro. Em relação aos objetos, também acho que é muito importante esse vínculo que criamos com o livro. Um, Há obviamente vantagem nas tecnologias, nas novas tecnologias. Eu consigo ter uma portabilidade muito maior, consigo viajar com 1000 livros, ou 2000 livros, ou 3000 livros, ou com os que quiser, enquanto que eu, enfim, quando comecei a falar destas viagens, levava a minha mochila, metade eram livros e outra metade eram cuecas, basicamente. Porque passava muito tempo sozinho e precisava deles como companhia. E às vezes comprava roupa pelo caminho, ou lavava roupa pelo caminho, era menos importante então o que levava, até porque eu tinha esta teoria de que só quando chegasse lá aperceberia com alguma objetividade do que precisava realmente para vestir, se chovia, se não chovia, se fazia sol, se estava muito calor, se estava pouco, e muito provavelmente as roupas tradicionais estão mais adaptadas ao clima do que aquelas que eu levo de minha casa, e por isso funcionava bem. Mas isto para dizer que sabemos pelos estudos que as pessoas se concentram mais e leem melhor quando leem em papel do que quando leem nos. E essa é a grande desvantagem dos formatos digitais, ainda que em livros técnicos ou académicos, por exemplo, é mais fácil eu tirar uma citação. É muito mais fácil, alguns têm uma obsolescência muito grande, portanto o tempo de vida é muito curto. Por exemplo, de divulgação científica, aquilo que era ciência há 20 anos, se calhar hoje já não se verifica, e portanto aquele livro tornou-se irrelevante ou redundante, mas no formato digital não temos pena nenhuma de o deitar fora, mas o objeto sim. E é por isso que eu ainda tenho o ABC da criação de hamsters em casa. Não consigo deitar fora. Mas e isto acontece com muitas outras coisas. Perdemos algumas, ganhamos do outro lado. Por exemplo, a fotografia mudou muito. Nós, antes, se eu tirasse se usasse um filme ou um rolo, eu preciso de planear a fotografia, ou muito provavelmente planeava a fotografia, teria mais cuidado em tirar fotografias. Hoje em dia nós tiramos N, tudo que é. E portanto, cada uma daquelas fotografias que foram tiradas acaba por ter menos valor do que as outras, não é? Em que 36 fotografias tinha de dar para um mês, para aquela viagem toda. Às vezes comprava 2 rolos, pronto, mas eram 70 e tal fotografias para 2 meses. E depois era caro imprimir e tal. E portanto, revelar e imprimir. E isso aconteceu o mesmo com a realização de filmes. A montagem passou a ter mais importância do que tinha, porque eu posso filmar os takes que quiser e depois escolho. Mas antes, quando o filme era caro, como não era vídeo, o filme era caro, e então eu tinha de pensar muito bem no plano que tinha de fazer, e portanto o planeamento era o outro. Eu pensava na vida de maneira diferente. O mesmo com as cartas e com os e-mails. Nós comunicamos muito mais do que comunicávamos, ao contrário do que as pessoas imaginam. Porque estamos sempre a dizer, agora as pessoas não falam umas com as outras. Não, nós estamos constantemente a falar uns com os outros. Se calhar esse pode ser um problema, mas estamos constantemente a falar uns com os outros. Eu antes falava com o meu avô assim, enviava um postal, uma semana. Depois na semana demorava 3 dias ou 4 dias a chegar. E ele depois demorava mais uns 3 ou 4 dias a responder.
e o postal dele demorava 3 ou 4 dias a chegar à minha casa. E, portanto, mais de uma semana depois eu recebia a resposta dele, não é? E era escrita à mão, eu tinha de ponderar também aquilo que estou a escrever, fazia um rascunho antes. Quem é que vai fazer um. Nós escrevemos e-mails, nós escrevemos rascunhos de e-mails, ninguém. Portanto, escrevia o rascunho, depois passava a limpo, enviava. Portanto, havia aqui uma solenidade e um ritual que nós perdemos. Comunicamos mais e com mais facilidade, é verdade. Estamos menos sozinhos também, e parecendo que não, em alguns lugares é importantíssimo, como por exemplo o sítio onde vivo, que há muito isolamento, especialmente de pessoas mais velhas. Mas por outro lado perdemos esse contacto, esse vínculo aos objetos que nos permitem ter uma relação diferente, uma relação mais profunda com esses mesmos objetos. Por isso a leitura em papel ainda continua a ter mais poder do que a outra, precisamente porque nós criamos um vínculo que não criamos por um PDF. E pelo PDF eu não tenho, ou um EPUB eu não tenho respeito nenhum. Da mesma maneira que eu quero que Um PDF não dá para rasgar também, e, não? o- e os, e os- e os meus livros, a minha autobiografia, eu quero deixá-la de herança aos meus filhos. Mas se fossem PDFs, eu não estava para aí virado. Não era uma coisa. Olha, ofereço-te uma penzita ou um CD-ROM, que daqui a 10 anos já não havia máquinas para ler, mas ofereço-te aqui um CD-ROM com a minha autobiografia, com, com a minha biblioteca. Enfim, não. Por isso, há algumas coisas nos objetos que sim, continuam a ser muito importantes. O que é bom no meio disto é que, apesar de nós termos estas tecnologias, ninguém nos retirou a liberdade de ainda continuarmos a usar as outras. Nós podemos todos continuar a escrever cartas se quisermos e não reclamar sobre isso, especialmente no Facebook, porque se vocês repararem, é onde se reclama mais sobre as novas tecnologias e as redes sociais, é precisamente nas redes sociais e usando novas tecnologias. Não é? São os pais que estão agarrados ao telefone a dizer: o meu filho não quer saber dos livros, está sempre ao telefone e no TikTok e no coisa. Mas normalmente os pais eles próprios não são leitores também. Temos ali uma questão da Rita. Ah, Rita. Então, eu comecei a ilustrar mais ou menos ao mesmo tempo, porque algumas das ilustrações serviram de ilustração, porque publiquei alguns textos como crónicas no JL e ilustrei esses textos já com estas ilustrações. E, portanto, algumas nasceram ao mesmo tempo, outras vieram depois. Um, Na altura comecei a ficar fascinado por estas colagens e estas colagens com este jogo entre a dimensão e a profundidade e o horizonte, etc., que tinha tudo que ver com a leitura. Então, esta sensação de que uma pedra é leve ou pode ser leve, portanto, que nós temos outro tipo de gravidade, muito inspirado nos quadros do Magritte, por exemplo, que também tinha por vezes, aqueles castelos, não é? em cima de pedras e pedras suspensas no ar. Sempre fascinou muitíssimo esta coisa, mas também estas escalas, estas dimensões, a possibilidade de contemplação, ter uma imagem, um ser humano minúsculo em cima de algo extremamente profundo, que é, neste caso, a capa do livro, e neste caso o mar, especificamente, mas ela está a olhar para o horizonte, o que cria dois tipos de profundidade, uma horizontal e outra vertical. E foi também um tipo de ilustração que não tinha feito. Ainda não tinha feito este tipo de colagens, este tipo de coisa. Algumas figuras, há pelo menos aí duas figuras que são do Hopper, as duas personagens, a da capa e mais outra do interior, do miolo. E portanto tinha a possibilidade de ter esse imaginário de contrariar, por um lado, contrariar a gravidade e ter, como disse, a profundidade.
E isso de contrariar a gravidade, encontro na leitura, mas muitos, especialmente graças à Simone Weil, porque ela tem a ideia de graça como uma antigravidade, e portanto há estes momentos de êxtase em que nós não sentimos os pés no chão, como disse a Odete. Aí no livro eu cito-a precisamente por isso. Em que esses momentos de felicidade nós não sentimos a gravidade, como se os nossos pés não alcançassem o chão, como ela diz. E portanto temos essa possibilidade através também da leitura, que é estar em cima de uma pedra ou a pedra não nos tocar, etc. Portanto, a gravidade passa a funcionar de uma maneira diferente. O que a Simone Weil dizia é que, na realidade, a gravidade é, se vocês imaginarem, a coisa mais básica. Nós nascemos com ela, não é? Nós nascemos a saber cair, não sabemos é andar quando nascemos. A cair toda a gente sabe, é a coisa mais fácil do mundo. É não fazermos nada. E já estamos estendidos no chão e podemos ficar ali para sempre. O que custa é levantar-nos, é contrariar a gravidade. E, portanto, é levantar-nos, andarmos, etc, etc. E o que ela dizia é que a graça é exatamente como a gravidade, mas funciona ao contrário, num sentido oposto. E que, portanto, que nós, quando, por exemplo, somos bons, nós moralmente caímos para cima. E, portanto, é uma queda natural. Porquê? Porque a nossa natureza foi construída, é ser boa pessoa, e, portanto, nós caímos naturalmente naquela direção. Da mesma maneira que nascemos com peso, gravidade, com massa, e, portanto, caímos na outra direção. Essa é a nossa natureza física. E ela acabou por criar esta metáfora para a gravidade moral, que eu também acho que se encontra na leitura. Muitas vezes, quando lemos, nós saímos dentro de nós e, portanto, deixamos de ter esse peso físico presente. Por isso, a maior parte das ilustrações tem que ver com isso, ainda que haja outras mais coladas ao texto, como, por exemplo, o gato e umas pessoas destruídas pelos livros, basicamente. É. Mais uma e. Ok. Ok. Eu não sei se houve depois em casa. Não se houve. Eu posso repetir a pergunta também. Ok, está bem. Eu posso. Gostaria só de fazer uma pergunta e que é total. O facto era só dizer que acho um bocadinho injusta esta crítica aos adultos, porque eu tenho uma relação muito profunda com o meu e-book e acho que está bem lá todos os livros que eu gosto e estão lá, não estou a pagar, não é? Claro, claro. Gostava de dizer que é uma forma muito legítima e muito válida e como vocês não estavam. Sim, e como disse, eu encontro inúmeras vantagens e leio também muito, no meu caso, num tablet, não no e-reader. E depois gostava de colocar uma questão, não sei se conseguir colocar bem, sobre a legitimidade. Há pouco estava a falar, por exemplo, daquela questão, por exemplo, nós vamos para uma livraria e 90% das coisas não prestam. É verdade, se calhar até mais, não é? Mas eu gostava de perguntar o que é que acha sobre a legitimidade para escrever e até para tentar publicar. Por exemplo, eu também gosto de ler. Uma vez numa corrida, eu sei que não vou ganhar a corrida, não é? Gostava de saber o que é que acha sobre isso. As pessoas devem tentar, por exemplo, agora até há aquelas editoras que vendem a publicação do livro, não é? É uma questão que eu acho interessante. Sim. Então, muito bem, a pergunta é sobre a legitimidade para escrever, se as pessoas podem, devem arriscar, etc. E em relação também às editoras, que editoras ou que serão mais, não sei, mais adequadas àquilo que estarão a fazer, ou se vale a pena fazer uma edição de autor, ou ir para uma Vanity Press, ou uma coisa desse tipo. Eu acho que toda a gente tem legitimidade e esta é a coisa boa das artes, é que se eu não for engenheiro e construir uma ponte, eu arrisco-me a matar milhares de pessoas, mas sendo só um mau pintor, por muito feio que seja o quadro, muito provavelmente não mato ninguém, não é? E se eu, se eu escrever um mau conto, também não. E portanto, podemos arriscar-nos à vontade e quanto a isso é ótimo, porque é um espaço de imensa liberdade, como dizia, e toda a gente o pode fazer.
que eu quero dizer é que é diferente depois a consequência, ou seja, fazê-lo bem ou com alguma qualidade é diferente de simplesmente arriscar. O que a mim, o que eu às vezes encontro na, 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 na- em algumas tentativas são as tentativas sem esforço. Isso é uma tentativa preguiçosa. Eu vou arriscar simplesmente. Eu não quero saber da literatura, nem quero saber disto. Quer dizer, não é muito importante na minha vida. Eu, se calhar, nem gosto muito de ler. Mas por exemplo, posso ganhar um prémio ou posso publicar um livro e se calhar há alguma vaidade nisso, e então escrevem qualquer coisa. Um, e o que eu sinto é que para ser um escritor, como para ser qualquer outra coisa, é preciso muitas horas de prática. No caso de um escritor, normalmente é a leitura. Normalmente é a leitura, não quer dizer que seja só a leitura, mas normalmente é a leitura. E se eu nunca tiver escrito, é verdade que eu posso, perdão, se eu nunca tiver lido, é verdade que eu posso arriscar escrever um texto e ser muito bom. Porque pode acontecer eu colocar um macaco em frente a um piano e ele tocar um noturno de Chopin. Pode acontecer, é preciso uma grande sorte para que ele toque nas teclas certas, mas enfim, é a tal história o Borges falava disto, o Swift também, e por aí fora, a história é apócrifa, mas hum, que é a ideia dos macacos infinitos ou do macaco eterno. Portanto, se eu tiver infinitos macacos a escreverem à máquina, eles vão escrever todos os sonetos de Shakespeare. Porque são infinitos, como são infinitos, há de acontecer. Portanto, as hipóteses inevitavelmente estão do lado do macaco, dos macacos neste caso. Ou então um macaco eterno, se ele for eterno e está ali a bater à máquina ou calhas, entre aquelas coisas ou calhas que ele vai batendo à máquina, estarão os sonetos de Shakespeare. E, aliás, estará o Guerra e Paz e os Miseráveis e por aí fora. E os Lusíadas, estará tudo. Porque se é pela eternidade, mais tarde ou mais cedo há de acontecer uma coincidência tremenda de saírem esses livros todos. E o que eu digo em relação a isto é que é importante ter esse trabalho invisível. Eu quando toco, se eu tocar no piano, e se souber tocar e souber improvisar, foi porque pratiquei as escalas, pratiquei os modos, aprendi a tocar, passei horas e horas e horas e horas e horas a fazer aquilo. Pode acontecer que as pessoas tenham sorte, mas normalmente o que acontece é que é preciso muito trabalho. E esse trabalho não se vê porque as pessoas depois olham só para o conto e pensam, eu também sou capaz. É um pouco como olhar para um quadro abstrato. E especialmente aqueles que têm alguma aleatoriedade envolvida, como por exemplo com baldes de tinta pendurados. Dizem, isso eu também sou capaz. Bom, não é verdade também. Então há ali sempre alguma dedicação e trabalho envolvidos e, portanto, mas essa é outra questão, não tem que ver com a legitimidade. A legitimidade toda a gente tem, obviamente, não é um problema. Ahm, Agora, a questão terá que ver depois é se conseguimos ou não qualidade, e isso vai depender do esforço e da paixão e do empenho que colocamos naquilo que fazemos. Ahm, Pode acontecer, como disse, o tal golpe de sorte, normalmente não acontece um segundo. Às vezes alguém escreve um livro fantástico e já não consegue escrever um segundo livro fantástico porque não tem depois o empenho suficiente ou o esforço suficiente, porque vai tudo resultar no mesmo. Ah, a escrita depende muito da leitura e do que lhe entregamos, tal como tudo na vida, não é? O resultado e o que nós obtemos da vida depende muito também daquilo que oferecemos à vida. E, portanto, as duas coisas dançam em conjunto. Um, Relativamente depois à autopublicação, etc., eu acho que sim. E acho que mesmo que um livro não seja importante para 10 mil pessoas ou para uma geração, pode ser importante para o meu filho, por exemplo. Vamos imaginar, eu gostava muito de deixar escritas as minhas memórias, para que ele soubesse o que é que, como é que era a vida na minha altura, o que é que eu vivi, o que é que eu pensava, o que é que eu. E se tiver pelo menos valor para uma pessoa, valeu a pena ser escrito.
E, portanto, acho que sim, acho que as pessoas podem fazer autopublicações, especialmente hoje em dia, que é muito mais fácil fazê-lo. Às vezes não é preciso imprimir, basta publicar em formatos digitais e, nesse caso, não custa nada, custa escrever, mas não custa publicar. Podem fazê-lo em Vanity Presses, que são algumas editoras em que nós compramos um certo número de exemplares que pagam o custo da impressão. Eu aconselho menos porque há aqui uma espécie há aqui uma ilusão que muitas vezes as pessoas caem, que é uma editora, ela promete distribuir, mas depois os livros não são distribuídos. Às vezes não é por culpa da própria editora, é porque as livrarias não têm público para aqueles livros, ninguém vai pedir aqueles livros e não vão ocupar espaço com aqueles livros quando podem ter outros que de facto são procurados e vendem. Portanto, os livreiros acabam por não pedir, e se não pedem, os livros não estão nas livrarias. E, claro, o autor sente-se defraudado, sente-se decepcionado, porque tinha pensado que publicando naquela editora chegaria às livrarias. Depois há outro defeito, é que normalmente esses livros são muito pouco considerados pela crítica, depois não aparecem em jornais, não têm imprensa, não têm repercussão em quase lado nenhum. Mas a autopublicação até me parece uma coisa muito bonita, e até tenho visto livros maravilhosos feitos em casa, encadernados pelas próprias pessoas, etc. E mais uma vez voltamos à questão do objeto e à possibilidade de ter um objeto especialíssimo. E então podemos fazer 3, 4, oferecemos às pessoas mais queridas, que muitas vezes é também a quantidade de exemplares que um poeta vende. Não é? E há ótimos poetas que às vezes chegam a muito pouca gente, não é por isso que... E a qualidade também não tem que ver com a quantidade de gente, porque a qualidade e a quantidade nem sempre andam a par. Há grandes escritores que vendem muito bem, vendem muitíssimo, o Saramago, por exemplo, é um exemplo, não é? Mas há também escritores que são ótimos e que não vendem nada, e às vezes até desistem de escrever, ou passaram a vida inteira a escrever para uma gaveta e que só depois de mortos publicam os livros, e às vezes têm com algum sucesso e outras vezes sem sucesso nenhum. Os livros continuam a ser muito pouco lidos e muito pouco vendidos, mas a qualidade é mais ou menos considerada pelos pares ou por um certo tipo de pessoas, e eles continuam a ser lidos. Mas, sobretudo, quando falamos em legitimidade, evidentemente que a maior liberdade possível também, mais uma vez, é a única resposta possível. Acho que sim, acho que e devem tentar também. É também assim que nós vamos percebendo se este é uma atividade para mim ou não é uma atividade para mim. Eu gosto realmente disto ou não gosto disto. Eu, por exemplo, tenho uma relação. Eu não me obrigo a escrever, não tenho horários para escrever, porque eu não quero nada que a escrita seja uma obrigação e tenha esta ideia de trabalho alienado, de que eu tenho de trabalhar. Não, a escrita, para mim, é um resultado da leitura. Eu gosto muito de ler, e enquanto ler, muito provavelmente vou ter ideias para escrever e vou tomando apontamentos e vou anotando e vou escrevendo, etc, etc. Mas é uma consequência da escrita. E eu também não tenho um horário para ler. Leio quando me apetece ler e, portanto, não me obrigo a fazê-lo. E, portanto, mais uma vez, é o outro espaço de liberdade. E eu mantenho a minha profissão também como um espaço de liberdade. Publico o que quero, escrevo o que quero e por aí fora. A menos que não queiram publicar, mas isso é outra coisa. Mas não vou mudar a minha forma de escrever por esses motivos. Escrevo aquilo que sinto, e é a mesma legitimidade exatamente de qualquer outra pessoa que não seja um escritor, mas que aspira a ser, por exemplo. Se calhar acho que ficávamos por aqui. Eu gostaria só de terminar aqui com uma frase que não é do Afonso, mas é do Borges, do Fantasma, que está sempre presente, que eu acho que está com um bocadinho de sotaque, português com sotaque, que eu tirei, não foi de um e-book, mas foi aí e que tem a ver com esta questão do vício dos livros e daquilo que os livros que nos dão, mesmo aqueles que não são lidos. Portanto, o Borges escreveu: continuo imaginando não ser cego, continuo comprando livros, continuo enchendo minha casa de livros. Há poucos dias fui presenteado com uma edição de 1966 da Enciclopédia Brockhaus. Senti a sua presença em minha casa. Sentia como uma espécie de felicidade. Ali estavam os 20 e tantos volumes com uma letra gótica que não posso ler, com mapas e gravuras que não posso ver. E, no entanto, o livro estava ali.
Eu sentia como que uma gravitação amistosa partindo do livro. Penso que o livro é uma felicidade que dispomos, nós, os homens. Acho que resume um pouco este vício dos livros e este prazer que conseguimos extrair da literatura. Obrigado, Afonso. Muito obrigado. Foi um prazer. Relembro só, portanto, aqui as conversas literárias, o 365 dias de romance, vai continuar já no dia 5 de junho com a Teolinda Gerção e até ao final deste ano vão passar também por Pamela o João Tordo, o Gonçalves, dois companheiros de letras da companhia, e o Rodrigues de Carvalho, e mais nomes serão anunciados em breve. Portanto, obrigado por terem vindo, por terem assistido em casa e até à próxima. Obrigado.